Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Amados, acabei de chegar de uma caminhada, estava caminhando um pouquinho, para poder circular melhor, o sangue, para poder o corpo melhorar e estar meditando. E eu caminhando e meditando. E falei com Deus, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Como é bom saber que eu sirvo o Senhor. Como é bom eu saber disso. E conversando com Deus. E toda conversa com Deus é oração. E pensei no poder da oração, Poder que a oração tem. Eu confesso que hoje eu tenho certeza de tudo isso. Graças a Deus pela honra e a misericórdia de Deus. E aqui eu me encontro com a Bíblia. Cheguei e sentei aqui, e vou logo aqui gravar esse versículo. Ser mais maranata aqui, em nome de Jesus, que se encontra no livro de Tiago, aleluia, capítulo 5, versos 16, aleluia, aonde a palavra de Deus nos ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus amados, eu caminhando ali no calçadão e falei com Deus como é o poder da oração, como é bom orar. Ainda que você se sente fraco, mas não deixe de orar. Continue orando. E eu vendo aqui o quanto é importante. Como eu poderia dizer, a oração que move o céu. A oração que move o céu. Glória a Deus. Aleluia. E se encontra nesse livro de Tiago. Para analisar quando nos fala para confessar as vossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, orar por todos os moradores da terra, uns aos outros, para que sareis, para que nós venhamos sarar. Glória a Deus. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Tem coisas que, pensando bem, porque aqui eu gosto de estar dialogando. Eu não sou um palestrante de excelência. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus na minha simplicidade. Glória a Deus. E Deus comigo a todo instante. E eu costumo dizer que tem coisas que o dinheiro não compra. Exemplo, o diploma não resolve, o médico não cura, mas tem coisas que resolve. Tem coisa que resolve. A oração resolve tudo isso. Tem coisa que o dinheiro não compra, o diploma não resolve, o médico não cura, mas a oração resolve tudo isso. Isso é uma análise que nós temos que estar fazendo diariamente pelo poder da oração. Glória a Deus, pelo poder da oração. Então, meus amados, a oração ela muda. Ela muda sim. Ela tem efeito. Ela muda, podemos dizer assim, tudo que pode vir acontecer de mal em você, em mim, em nossas vidas, mas se nós orarmos com fé, ela vai mudar o curso. Eis a questão. Porque eu costumo dizer sempre que a oração não muda Deus. A oração não muda Deus. Aleluia. A oração não muda Deus. Glória a Deus. A oração muda coisas porque toca em Deus. E se nós orarmos com fé, seja a enfermidade,
seja a opressão, seja tudo. Vai tocar em Deus, e Deus vai fazer a obra na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Porque todos nós temos enfermidades. Seja carnal, seja espiritual. Não adianta. Primeiro, a humanidade já está doente. Mas desde quando o mundo é mundo, o pecado assumiu na terra, já somos sim doentes e somos carentes sim a todo instante da misericórdia de Deus. Muitos não querem admitir, mas essa que é a verdade. Nós somos mais que vencedores com Jesus, com Deus em nossas vidas. E você receba agora, em nome de Jesus, esta palavra, porque eu tenho certeza que a oração muda as coisas, porque toca em Deus. Isso já aconteceu na minha vida e acontece praticamente diariamente, né? Acontece diariamente, glória a Deus, né? Então, tem poder, a oração ela tem poder porque Deus ouve. Deus ouve, que é o que está escrito aqui em Tiago. É o que está escrito. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Aleluia. Eis a questão. Como assim, pastor? Vamos dar um exemplo bíblico. Elias, glória a Deus, aleluia. Elias orou e não choveu. Elias orou e não choveu. Graças a Deus da oração de Elias. Ele orou e não choveu por 3 anos. Elias orou e não choveu por 3 anos. Isso é um exemplo do poder da oração com fé. Eu acrescento com fé. Elias orou e não choveu. Depois Elias, glória a Deus. Depois Elias orou e voltou a chover. Glória a Deus. Né? Ele tornou a orar e choveu. Se veja bem no versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas, olha só, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No verso 18, fala, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Eis a questão. Eis a questão, meus amados. O poder da oração com fé. Eis a questão. Glória a Deus. Está caminhando ali, pedindo a Deus, Senhor, como isso é maravilhoso, conversando com Deus. Ele nos cura, nos liberta. Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu sei o quanto Deus tem agido na minha vida, o quanto Ele tem me ajudado, o quanto Ele tem sido para mim a minha rocha. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus por mim, eu não estaria mais aqui. E eu continuo pela honra e a glória do Senhor. Então você não precisa, meu irmão, outra situação que eu coloco aqui. Eu falei no início, eu não sou um pregador de excelência. Porque não precisa você orar bonito. Não precisa você orar bonito. Não precisa de forma alguma. Precisa orar crendo. Tem que crer. Deus não ouve volume de oração. Ele não ouve volume. De forma alguma, Deus ouve com toda certeza fé. Deus ouve fé.
Então não precisa orar bonito, porque Deus não ouve volume, Ele ouve fé. E nesse momento, eu sei que você está agora tomando posse da palavra e a cura está chegando em você, está chegando em mim. Eu me coloco em primeiro lugar, porque todos os dias eu preciso de cura, de libertação, na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Aleluia! Todos nós somos enfermos, só o orgulhoso que acha que não, ou o cego, que tem uma trave nos olhos, que não quer enxergar. É esse tipo de cego que eu estou dizendo. Aleluia! Glória a Deus! Então vejamos que a oração, né, tem poder porque ela quebra cadeias. A oração tem poder porque ela quebra cadeias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você for no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 12, né, no 5 e no 7, o que aconteceu? Capítulo 12, versículo 5, versículo 7, lá em Atos dos Apóstolos. A igreja orava intensamente por Pedro na prisão. Aleluia. Pedro preso para morrer. A igreja orando. E o anjo chega. Aleluia. Cadeias caem. Portas abrem sozinho. O poder da oração. A igreja unida orando. A igreja unida orando. Você já deve ter visto testemunhos ou com você mesmo em que Deus trouxe a cura para você ou para alguém da sua família. Aleluia. E Pedro preso. Mas a igreja estava orando. E aqueles anjos chegou e portas abriu. E neste momento, portas estão se abrindo. Correntes estão sendo quebradas, se você crê. Se você crê, se você tem fé, aleluia. Pedro estava preso para morrer. Então veja bem. Existe aqui, meus amados, eu pegando, cheguei fazendo um rascunho e vejo aqui 3 verdades. Né? A primeira, era impossível. A segunda, era urgente. A terceira, era a igreja unida orando. Nesse lado aqui, quando se fala de Pedro, preso para morrer e a igreja orando. E eu vejo essas verdades aqui. Eu vejo. Então você tem que crer no poder da oração e orar com fé. Não é orar bonito. Eu não sei falar. Deus conhece o coração. Ele sonda nosso interior, nosso coração, nossos rins. E Deus está aí pronto para nos libertar. Para nos libertar. E como a igreja, que é você, se você está agora sozinho em sua casa, sozinha, como eu estou, humanamente falando aqui, no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos aqui servimos ao Senhor. Não precisa de pessoas e mais pessoas para você falar, mas eu estou orando sozinho, não precisa disso não, é sozinho mesmo. Ei, tenha fé, fale com o Senhor. Faça o teu culto devocional, medite nas Escrituras. Que a palavra de Deus é eficaz, glória a Deus, é eficaz, aleluia. Então assim, tem prisão, é uma coisa que é importante dizer, né? Tem prisão na sua casa, no seu trabalho, na sua mente. Quem é que não tem? Qual a família que não tem? Ou está em você mesmo? Prisão na sua casa, prisão na sua casa, aleluia. Que muitas vezes você serve a Deus,
mas você vê pessoas aprisionadas dentro da sua casa ainda sem servir a Deus, aleluia, glória a Deus, meu Deus, e estão aprisionados, mas você está ali para poder estar falando a palavra de Deus, para poder estar pedindo a Deus, intercedendo. Então na sua casa tem prisão, na sua casa tem sim, no seu trabalho e na nossa mente, que a nossa mente é um campo de batalha. A mente humana é um campo de batalha. Que a todo instante está pensando no bem e no mal, mas se você analisar, você absorve o mal mais do que o bem. Essa luta da carne e do espírito é desta forma. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Porque ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Sabe por que eu estou falando isso? Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer de todo o coração. Ore ao Senhor. E Ele vai fazer a obra na sua vida, vai trazer a cura para você, para mim, para minha família, para a sua família. Mas crer neste Deus, crer neste Cristo maravilhoso. Aleluia. Sabe, é importante que nós venhamos, que nós venhamos cada vez mais exercitar a nossa fé. Eu costumo dizer, meus amados, pode estar amargo igual Giló, eu vou sempre dizer, não. Vai tudo bem como a sunamita, doce, igual o Mel Silvestre que João Batista alimentou no deserto. Eu sei que eu preciso de cura, carnal e espiritual, e Deus sabe de mim. Ele sabe. Agora, o tempo não é o seu, é o de Deus. Mas continue orando. Pastor, Deus está em silêncio. Ele trabalha até mesmo em silêncio. É aquele que trabalha em silêncio. Glória a Deus, aleluia. Então a oração ela tem poder. Porque crer no impossível. O Evangelho de Marcos nos ensina. O Evangelho de Marcos nos ensina que a oração tem poder. Tudo que pedirdes, orando, crede que recebestes. Tudo que pedir, orando, crede que recebestes. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, no verso 24. Tudo que pedis, orando, credes e recebestes. Aleluia. Quer um exemplo de tudo isso? Um exemplo bíblico dentro da palavra aqui, da Bíblia, foi Jesus. Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus diante do túmulo de Lázaro, glória a Deus. Foi Jesus diante do túmulo de Lázaro. Lázaro tinha 4 dias morto. 4 dias morto. Ele ora e chama da seguinte forma: Lázaro, vem para fora. É o poder da oração. Jesus deixou aqui como exemplo Lázaro 4 dias morto. E ele fala. Ele ora e chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. Está vendo como Jesus está aí para fazer por mim e por você? Por mim e por você. Então veja bem. O médico às vezes ele diz que não tinha mais jeito. Oremos hoje. A criança está correndo. Isso aqui eu estou falando assim porque eu vi um testemunho e ouvi aonde aquela criança estava desenganada. E depois, através da oração, hoje aquela criança está correndo.
É o poder da oração. Então vejamos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Agora tem uma coisa que eu tenho que deixar claro para os amados. Orar sem fé, meu irmão, não funciona. Orar sem fé significa religião. Orar sem fé é religião. Orar sem fé é religião. Orar com fé é milagre. Se você ora sem fé, é só pura religião. Religiosidade, religião. Mas orar com fé é milagre. Milagre que vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, e que vai ter a cura em você, em nós. Porque nós oremos com fé. Glória a Deus. Creia antes de ver. Orar sem fé é crer antes de ver. A palavra de Deus nos fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que dela tudo se espera. É como se fosse abstrata a fé. Mas nós temos esta fé. E aí nós vemos o resultado. Porque chega no trono do Senhor quando a gente ora com fé. Glória a Deus. E aqui, só uma conclusão. Aleluia. Aleluia. Né? Oração não é a última opção. Não. Oração não é a última opção, de forma alguma. Aleluia. É a primeira arma. Oração nunca foi a última opção. Ela será sempre a primeira arma. Nós primeiro temos que começar com oração. Por mais que você está fraco, está escrito na palavra, quando estou fraco, aí que estou forte. Quando penso que estou fraco, aí que estou forte. Vai dizer o apóstolo Paulo. Está escrito. Glória a Deus, oração é isso. Né? A palavra de Deus é isso, que a oração não é a última opção, não. Glória a Deus, é a primeira arma. Jesus venceu o deserto orando. Venceu a cruz orando. Venceu o túmulo orando. E você, eu, nós temos como fazer vencer o deserto orando. Vencer as nossas batalhas, seja ela espiritual, carnal, orando. Pode ter certeza que assim Jesus vem e faz a obra acontecer em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu te pergunto, meu amado, minha amada, qual é a área da sua vida que precisa de oração hoje? Qual é a pergunta? Qual é a área da sua vida que precisa de oração hoje? Você sabe qual é. Eu sei a minha. Pastor, são todas as áreas, então ore por todas as áreas. É isso, ore. Peça a Deus, porque Ele é contigo. Né? Que doença? É na família? É emprego? É libertação? Deus está aí para fazer tudo esse milagre acontecer na sua vida se você ora com fé. Glória a Deus. É só fazer assim, ó, levanta a sua mão. Aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e crer nele como o libertador da sua vida, da vida da sua família. Como aquele que vai te libertar, que nos liberta, que nos tira do deserto, que nos traz a cura para nós e para a nossa família. É aquele que na hora que você pensa que tudo acabou, ele chega. Ele é o seu advogado, é o seu justo juízo. Pronto para resolver as causas que para nós é impossível, para ele não. É este Deus maravilhoso. Jesus é isso em nossas vidas. Glória a Deus. E o mais é joelho no chão hoje e vitória no céu amanhã. Aleluia. Joelho no chão hoje, vitória no céu amanhã. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a cada um.
Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venho aqui, meu Deus, mais uma vez te agradecer pelo dia de hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, te peço saúde carnal e espiritual na minha vida, na vida da minha família. Eu te apresento, Pai, os moradores nos 4 cantos desta terra, já que a tua palavra em Tiago, capítulo 5, nos ensina, Pai, no versículo 16, para que nós venhamos orar uns pelos outros, Pai. E eu oro pelos moradores nos 4 cantos desta terra. Que Deus venha dar saúde à minha família, carnal e espiritual. Visite cada um que me pede oração aqui, Pai. A irmã Nilza, a abençoada de Nilza, que está lá na cidade de Anápolis, saiu, né, de muito longe, agora está lá em Anápolis, cuida dela. Edileuza, se você crê, receba em nome de Jesus a cura, viu? A cura. Oremos por aquele Ismael, aquele abençoado, lá de Barra de Chós, Nova, onde os irmãos de oração. Oremos pela irmã Rita, pelos seus filhos, pela sua família, a irmã Maria. Glória a Deus. Oh Deus, eu lhe peço em nome de Jesus que nós estamos aqui. E nós não era diferente de Elias, nós não somos diferentes de Elias. Elias era igual a nós, sujeito às mesmas paixões, mas a nossa fé, Pai, tem que ser verdadeira, pura no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se você crer, toma posse. Compartilhe. O Evangelho é para ser compartilhado. Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Mandando aqui a cura, que você hoje estava com uma dor de cabeça, que a gente fala dor de cabeça, uma cefaleia intensa, minha prima, em São Paulo. A minha família, a minha parentela de São Paulo. Que Deus te abençoe. Receba a cura em nome de Jesus. Receba que Deus é contigo. A cada morador nos 4 cantos da terra. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Glória a Deus.